Emocionante revelação. Em 30 dias, ela descobre um novo propósito muito além do salário. Amanda, uma contadora de 28 anos, estava vivendo um pesadelo acordada. O escritório agitado no centro de São Paulo pulsava como um coração frenético, e ela era apenas uma engrenagem no meio de tanta pressão. Os números em sua tela pareciam dançar em um ritmo desesperador, e os prazos se acumulavam como poeira em um canto esquecido. O salário era bom, mas o brilho da infância na fazenda da família parecia uma lembrança distante, como um sonho perdido. A voz da mãe, Dona Cleusa, ecoava em sua mente, cheia de expectativas e desejos, tecendo um dilema que a sufocava a cada dia. Certa manhã, enquanto arrumava a bagunça no fundo do armário, Amanda tropeçou em um velho diário da avó. As páginas estavam amareladas, mas a tinta ainda vibrava com histórias de superação e amor. Cada relato a transportava de volta à sua infância, onde a simplicidade e a alegria eram tão palpáveis. Lá, ela revivia almoços entre risadas, cheiros de comida caseira e tardes de sol na fazenda. O turbilhão emocional foi instantâneo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto lembranças afetuosas invadiam sua mente. Perdida em um mar de sentimentos, a jovem decidiu que precisava se reconectar com suas raízes. Em um dia ensolarado, a ideia de se inscrever em um projeto social surgiu como uma luz no fim do túnel. Ensino de matemática e português para crianças da comunidade. Ao compartilhar não só conhecimento, mas também as lições valiosas da avó, a alegria começou a despontar dentro dela. As visitas à comunidade eram um bálsamo para sua alma, e a vida pulsava novamente em seu peito. Contudo, em casa, a pressão de Dona Cleusa só aumentava. Olhares desaprovadores e cobranças feitas de forma velada tornavam-se um eco persistente, criando um abismo que Amanda não sabia como atravessar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A vontade de criar uma ONG crescia, trazendo esperança e propósito que pareciam ter se extinguido. Amanda sonhava acordada, imaginando crianças sorrindo, aprendendo e jogando. Cada pequena conquista parecia dar vida a um novo capítulo em sua história. Mas a cada dia, os desentendimentos com Dona Cleusa se intensificavam. A mãe, temendo pela filha que estava longe de seus planos, disparava palavras cortantes que feriam o coração de Amanda. Ela queria que a mãe visse a felicidade que pulsava dentro dela, mas o peso das expectativas tornava tudo mais difícil. Em uma noite chuvosa, enquanto a água caía lá fora como se o céu estivesse chorando, Amanda se viu diante do espelho. A dúvida a invadiu. Estou pronta para seguir esse caminho? O convite para o jantar em família a fez perceber que era hora de dar um passo à frente. Seria naquele momento que tudo poderia mudar. Com o coração acelerado, ela se preparou para abrir seu coração e finalmente confrontar a mãe em busca da compreensão e do amor que ambas ansiavam. As lembranças do passado e as incertezas do futuro guerreavam dentro dela, mas a esperança estava renascendo, pronta para iluminar o caminho à sua frente. Amanda sentou-se à mesa, os talheres brilhando como se soubessem do turbilhão que fervilhava dentro dela. A luz suave do jantar, que até então parecia acolhedora, agora parecia um farol que iluminava não apenas o ambiente, mas também seus medos mais profundos. Dona Cleusa estava à sua frente, com um olhar que misturava preocupação e desapontamento. Os aromas dos pratos caseiros envolviam o ar, mas a jovem mal conseguia sentir o sabor. O silêncio que pairava entre elas era pesado, quase palpável.
Por alguns instantes, Amanda se viu encarando a mãe, cada uma com suas próprias verdades a serem ditas, mas sem coragem para romper aquele laço delicado. Até que, sem mais aguardar, ela respirou fundo. Seria agora ou nunca. Mãe, começou a voz trêmula. Eu tenho algo importante para te contar. Dona Cleusa a interrompeu, clara preocupação nos olhos. Amanda, você não precisa me preocupar mais. Eu só quero que você tenha um futuro garantido, como eu sempre sonhei para você. As palavras, embora ditas com amor, bateram duro no coração da jovem. Eu sei, mãe, mas eu também tenho meus sonhos. O tom foi decidido, como se cada sílaba quisesse se desprender do peso da expectativa. Eu estou trabalhando com algumas crianças na comunidade. Estou pensando em criar uma ONG. A expressão de Dona Cleusa transformou-se. O olhar de desapontamento cedeu lugar à indignação. Você está perdendo seu tempo. Isso não é um trabalho de verdade, Amanda. Você precisa focar na sua carreira, não em projetos que não te trarão nada além de frustração. Amanda sentiu o chão desaparecer sob os pés. Cada palavra da mãe era uma facada na sua esperança. Mas algo dentro dela a fez permanecer firme. Mãe, eu estou feliz. Eu nunca me senti assim antes. Aquelas crianças precisam de mim, e eu preciso delas também. Isso é o que eu quero fazer. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Amanda, e ela não conseguiu mais segurá-las. O peso da conversa germinou em um desabafo inevitável. Eu não sou só uma contadora. Eu quero ser mais. Ela me ensinou isso. Referia-se à avó, cujas memórias agora ecoavam com força em sua mente. Cada história que lera era um grito de liberdade, e ela ansiava por seguir aquele caminho. O olhar de Dona Cleusa começou a suavizar. A princípio, parecia uma batalha perdida, mas Amanda percebeu um pequeno relance de entendimento. Você não entende, Amanda. Eu só quero o melhor para você. Naquela época, as coisas eram diferentes. Mas, mãe, eu não sou você. Eu amo o que faço com as crianças, e isso é tão real e importante quanto qualquer número em uma planilha. O clamor de sua voz retumbou na sala. Dona Cleusa hesitou, o coração despedaçado entre a preocupação e o desejo de acreditar na felicidade da filha. Finalmente, um silêncio pesado tomou conta novamente, mas agora era diferente. Havia espaço para reflexão. Amanda, embora ainda sentisse o vazio, estava determinada. Ela sabia que não seria um caminho fácil, mas já havia dado o primeiro passo. Conflitos, desentendimentos e suas próprias inseguranças ainda estavam pela frente. No entanto, uma dose renovada de esperança pulsava dentro dela, fazendo com que cada lágrima derramada se transformasse em combustível. Depois de um tempo, Dona Cleusa finalmente quebrou o silêncio. Eu só quero te proteger, mas isso não significa que eu não posso ouvir você. Vamos conversar mais. Com isso, Amanda sentiu um calor no peito, uma pequena luz se acendendo no meio da escuridão. No entanto, a dúvida ainda permaneceu. Estaria preparada para o que viria a seguir? E quais seriam os desafios que ainda enfrentaria para realizar seu sonho? Ela sabia que o caminho seria repleto de obstáculos, mas, pela primeira vez, estava disposta a enfrentá-los, e a ideia de criar sua ONG começava a parecer menos um sonho impossível e mais uma realidade próxima. Mas uma pergunta ecoava em sua mente. Será que conseguiria unir sua vida à paixão, sem deixar o amor da mãe para trás? Amanda acordou com a luz da manhã filtrando pelas cortinas, dando ao quarto um brilho suave e acolhedor. O que antes parecia um fardo agora era leve. Entrelaçando os dedos, ela sentiu a ansiedade pulsar na ponta dos dedos. Olhando o reflexo no espelho, viu uma mulher mais forte, mais decidida. Uma versão dela mesma que estava pronta para lutar por seus sonhos. A conversa de ontem ainda ecoava em sua mente, mas agora parecia mais uma semente plantada, germinando lentamente. Após se arrumar, ela pegou seu celular e, antes de qualquer outra coisa, decidiu que era a hora de dar o primeiro passo de verdade. Com o coração acelerado,
Criou um grupo no WhatsApp com amigos que compartilhavam de sua visão. Queria que eles se juntassem a ela nessa jornada. O grupo foi nomeado de Juntos por um Novo Começo. A ideia de unir forças para ajudar outras crianças a abrir as portas de seus futuros a impeliu a digitar freneticamente. As respostas começaram a chegar, algumas rápidas e entusiasmadas, outras mais cautelosas. Entre elas, uma mensagem de Tiago, um amigo de infância. Contem comigo, fazer a diferença é tudo. A animação que sentiu ao ler suas palavras coincidiu com uma outra sensação. Uma alegria que não experimentava há tempos. Ela sorriu para si mesma, sentindo que cada passo a fazia se sentir mais viva. Assim que a luz do dia avançou, Amanda se lembrou de que a primeira reunião de seu novo grupo seria no final da semana. O local escolhido era um pequeno parque na comunidade onde trabalhava. Enquanto se preparava para o dia, não conseguia conter a expectativa. A imagem das crianças com sorrisos largos dançando em meio a atividades lúdicas preenchia seus pensamentos. Na escola, o clima era de tensão. As planilhas de contabilidade e as reuniões sem fim tinham consumido muito de sua energia. Mas naquela manhã, sentou-se em sua mesa e decidiu que era hora de mudar a energia ao seu redor. Explicou a seus colegas sobre a ideia da ONG. E surpreendeu-se com o entusiasmo que despertou neles. Alguns se ofereceram para ajudar com a parte financeira, outros com doações de brinquedos e materiais. Dona Cleusa sempre voltava à sua mente. Ela não acreditava nos sonhos da filha, e mesmo após a conversa ainda havia um eco de desconfiança no olhar da mãe. Mas Amanda decidiu que não iria permitir que as inseguranças dela a impedissem. O amor dela era inegável, mas a necessidade de viver seus próprios sonhos era ainda mais forte. Cada dia que passava, mais pessoas se juntavam a Amanda. A ansiedade deu lugar à empolgação, mas uma visão ainda a deixava intrigada. A resistência de sua mãe. Que tipo de mãe não apoiaria o sonho de sua filha? Logo, a ideia de um novo propósito foi atraindo não apenas amigos, mas também conhecidos, e até mesmo estranhos, que sentiam que poderiam acreditar nela. Na quarta-feira, enquanto arrumava papéis para a reunião do grupo, seu celular piscou com uma mensagem de uma mulher que conhecia muito bem. Rosa, a antiga colega de sua avó, alguém que talvez, só talvez, pudesse entender o que Amanda estava tentando fazer. Rosa sempre tinha um jeito especial de captar a essência das coisas, e Amanda se lembrou de como ela a inspirava na infância. Oi, Amanda. Vi suas postagens sobre sua nova ideia. Quero te ajudar. Podemos conversar. A oferta a pegou de surpresa. Seu coração acelerou. Era como se um novo caminho estivesse se abrindo diante dela, e as possibilidades pareciam infinitas. Enquanto o dia caminhava para o fim, a ideia de juntar forças com Rosa começou a brilhar mais forte. O que ela ainda não sabia era que essa reunião poderia guiá-la a um entendimento que a deixaria mais próxima de seu sonho e da própria mãe. Mas, ao mesmo tempo em que sentia que as coisas estavam finalmente tomando forma, o que mais estaria por vir? Estaria mesmo pronta para a verdade que Rosa poderia revelar? Amanda estava ansiosa para a conversa com Rosa. O coração parecia um tambor, acelerando a cada notificação que recebia. Finalmente, não mais uma simples troca de mensagens. Aquilo poderia ser um verdadeiro divisor de águas. No dia marcado, ela chegou ao café que costumava frequentar com sua avó. O aroma do café fresco e os sons de xícaras tilintando no fundo a aqueceram. Rosa já estava lá, um sorriso acolhedor no rosto e um ar de sabedoria que sempre a envolvia. Elas se cumprimentaram com um abraço. Amanda sentiu que estava em casa. Eu vi suas postagens, começou Rosa, seus olhos brilhando de entusiasmo. Você está realmente determinada, não é? É inspirador. Aquelas palavras fizeram o coração de Amanda disparar. Antes que pudesse responder, Rosa continuou. Eu sempre acreditei em você. Quando você era pequena, via o quanto você se importava com os outros.
Esse desejo de ajudar nunca saiu de você. Amanda sorriu, recordando os dias em que Rosa a encorajava a seguir seus sonhos, mesmo quando a realidade parecia dizer o contrário. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida crescente se instalava em sua mente. Rosa, você acredita que posso fazer isso? Tenho medo, e o apoio da minha mãe é essencial para mim. Rosa a olhou com atenção. Sabe, às vezes quem mais ama a gente pode ser a primeira fonte de dúvida. Mas você não pode deixar isso te parar. A sua voz é poderosa. Se você quer mudar o mundo ao seu redor, irá encontrar a força necessária para isso. A conversa fluiu naturalmente, e Amanda começou a abrir seu coração. Contou sobre a ideia da ONG, sobre como queria unir forças e ajudar crianças a encontrar oportunidades. Rosa ouvia atentamente, e Amanda sentia uma onda de alívio e esperança. Afinal, ela não estava sozinha nessa jornada. Rosa então compartilhou uma história que a marcou. Eu também tive uma resistência na minha vida. Um sonho que parecia distante, mas que eu me recusei a abandonar. Quando abri minha própria ONG, a minha mãe estava cética. Mas com o tempo, ela viu a diferença que eu estava fazendo na vida de outras pessoas e, finalmente, se uniu a mim. O que importa é a sua determinação. O resto vai se encaixar. Essas palavras reverberaram dentro de Amanda. Era exatamente isso que precisava ouvir. Era possível que com o tempo sua mãe também entendesse? Depois daquela conversa, as ideias começaram a fluir. Rosa trouxe sugestões sobre como estruturar atividades, captar recursos e envolver ainda mais a comunidade. Juntas, montaram uma lista de prioridades e projetos iniciais. A energia no ar era palpável. Era como se uma chama estivesse reacendendo dentro de Amanda. Depois do encontro, ela voltou para casa carregando uma nova esperança. Mas agora tinha que enfrentar um desafio. A conversa com sua mãe. O pensamento a assombrava. E se Dona Cleusa não aceitasse suas ideias? Ela tinha que encontrar uma maneira de fazê-la ver. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Amanda olhou pela janela e viu a lua cheia, iluminando a cidade. O reflexo dos sonhos e das inseguranças dançava em sua mente. O amanhã prometia ser intenso, e o desejo de falar com sua mãe crescia. Afinal, como poderia esperar que outros acreditassem em seu projeto se nem mesmo sua mãe conseguia? Ela respirou fundo, a determinação pulsando em suas veias. As palavras que não se atrevia a pronunciar pareciam agora um chamado. Eu preciso fazer isso. Para mim e para todas aquelas crianças. Mas havia um burburinho em seu coração. Se as coisas não saíssem como planejava, o que isso significaria para sua missão? O que seria dessa força que estava surgindo dentro dela? Amanda não sabia, mas o novo dia poderia trazer respostas inesperadas, ou até mesmo mais perguntas. Amanda acordou na manhã seguinte com o som do despertador ecoando pelo quarto. A luz do sol penetrava pela cortina, e ela se sentiu um pouco mais esperançosa. O dia estava começando, e era hora de enfrentar sua mãe. Enquanto se arrumava, seu coração batia acelerado. As palavras que ensaiou na frente do espelho pareciam pequenas diante da grandeza do que estava prestes a fazer. Tomei um café rápido e respirou fundo, pois sabia que aquela conversa poderia ser um divisor de águas. Dona Cleusa estava na sala, assistindo TV. Amanda hesitou por um momento, observando o rosto concentrado da mãe e a forma como o mundo ao redor parecia tão normal, tão alheio ao turbilhão que estava dentro dela. Oi, mãe! Amanda tentou soar casual, mas sua voz entregava o nervosismo. Oi, filha. Tudo bem? Dona Cleusa respondeu sem desgrudar os olhos da tela. Amanda notou a preocupação estampada em seu rosto, mas ainda assim, decidiu que era hora de agir. Armamos um projeto na escola, e eu gostaria de te contar. As palavras saíram apressadas, como se quisessem escapar, antes que a insegurança a dominasse. Dona Cleusa finalmente desviou o olhar da TV. Um silêncio pesado se estabeleceu entre elas, e Amanda sentiu que era como um teste de coragem.
Eu quero criar uma ONG para ajudar crianças a encontrarem oportunidades. Estou muito animada com isso, mãe. A expressão de Dona Cleusa mudou. Amanda viu um misto de surpresa e preocupação no olhar da mãe. Uma ONG? E você acha que pode tocar isso sozinha? Tem certeza que é isso que quer? A voz dela estava carregada de dúvidas. Eu sei que pode parecer loucura, mas eu sinto que é o que eu preciso fazer. Eu quero fazer a diferença, assim como a Rosa fez um dia. Foi difícil, mas Amanda se manteve firme. Contou sobre a conversa com Rosa, sobre as ideias que criaram juntas, sobre a visão que tinha para o projeto e como aquilo poderia contribuir para o futuro. Enquanto falava, percebeu que cada palavra era uma batalha. A expectativa da mãe era palpável, e Amanda sentia seu coração disparar. Eu preciso de você, mãe. O seu apoio significa tudo para mim. Dona Cleusa a olhou atentamente. Amanda, eu entendo seu desejo de ajudar, mas você tem que considerar a segurança e o futuro. Abrir uma ONG é um grande compromisso. E se as coisas não derem certo? As palavras de sua mãe a atingiram como uma flechada. O medo que ela própria sentia voltou a assombrá-la. Amanda estava prestes a desmoronar, mas respirou fundo. E se der certo? E se eu puder mudar vidas? Às vezes é preciso arriscar para conhecer a verdade sobre nós mesmos. Um silêncio pesado se seguiu. Amanda sentiu que cada segundo passava como uma eternidade, esperando a resposta de Dona Cleusa. O que seria dela se sua mãe não acreditasse? O chão sob seus pés parecia tremer. Finalmente Dona Cleusa suspirou, parecendo menos rígida. Só não quero te ver se machucando, filha. Tempo e dedicação são coisas sérias. Mas se você realmente acredita nisso, eu posso tentar te apoiar. Vamos dar um passo de cada vez. Uma onda de alívio e alegria invadiu Amanda. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas o apoio da mãe era tudo o que precisava para dar aquele primeiro passo. No fundo, algo estava começando a se transformar. Enquanto Amanda se sentia mais leve, novas ideias começaram a aguçar sua mente. Havia muito a fazer, e o próximo passo era reunir algumas pessoas da comunidade para compartilhar a visão do projeto. Era hora de fazer as coisas acontecerem. Mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga a invadia novamente. E se aqueles que ela convidasse não tivessem o mesmo sonho? E se os desafios que ela não previu a fizessem sentir-se só outra vez? A mente de Amanda girava com possibilidades. O futuro ainda era um grande mistério, e a única certeza que ela tinha era que precisava avançar. E, com um determinante desejo de agir, Amanda decidiu que o tempo de sonhar havia acabado. Era hora de transformar sua esperança em ação. Amanda passou a manhã organizando suas ideias e fazendo uma lista de pessoas que poderiam se interessar em ajudar na sua missão. O coração dela palpitaria ao pensar nas ligações que faria. Havia uma faculdade de serviço social na cidade, e alguns amigos dela estavam lá. Eles poderiam ser os primeiros a se juntar nessa jornada. Bom dia! A voz vibrante de sua amiga Clara ecoou pelo telefone, tirando Amanda de seus pensamentos. Clara era uma das pessoas que conheciam o lado mais humano e idealista dela. O que você está aprontando hoje? Oi, Clara. Na verdade, estou tendo uma ideia maluca. Queria criar uma ONG para ajudar crianças, e eu adoraria que você participasse também. O entusiasmo na voz de Amanda transparecia, mas logo um receio a atingiu. Como será que Clara reagiria? Uma ONG? Nossa, Amanda, isso é incrível. O que precisa de mim? A resposta entusiástica de Clara foi como um raio de sol, iluminando o possível caminho que estava por vir. Amanda não conseguiu evitar um sorriso largo. Conversaram por quase uma hora, trocando ideias e vislumbrando a possibilidade de algo novo e positivo. Clara se comprometeu a ajudar a reunir mais amigos para uma reunião que caberia na sala da casa de Amanda. Podemos fazer isso acontecer. Você só precisa acreditar. Clara finalizou, seu tom transmitindo confiança. Depois da ligação, Amanda começou a se sentir mais confiante. O sentimento de solidão e incerteza começou a dissipar-se.
como a neblina que se dissipa ao sol. Um novo propósito estava se formando, e ela não estava mais sozinha. Naquela tarde, Amanda saiu para uma pequena caminhada pelo bairro, sua mente fervilhando com ideias sobre como estruturar a ONG e quais projetos poderiam ser implementados. Notou crianças jogando bola na rua e sorriu, lembrando que essa era exatamente a oportunidade que ela queria proporcionar. Um espaço melhor para elas brincarem, aprenderem e sonharem. Ao voltar para casa, encontrou Dona Cleusa organizando algumas coisas na sala. Oi, mãe, estou tão animada. A Clara vai ajudar e várias pessoas estão dispostas a se juntar a nós. Dona Cleusa estava com um olhar pensativo, mas um leve sorriso surgia em seus lábios. Fico feliz por você, filha. É bom ver que você tem apoio, mas lembre-se que isso não será fácil. Haverá muitos desafios pela frente. Eu sei, mas eu estou preparada para isso. Quero fazer algo diferente, algo grande. O fogo em seu olhar transparecia uma determinação recém-descoberta. A possibilidade de fazer a diferença no mundo antes que sua vida tomasse um rumo diferente energizava Amanda. Era um passo que ela sabia que poderia dar, porque tinha pessoas ao seu redor dispostas a apoiá-la. O dia da reunião chegou, e para a surpresa de Amanda, mais amigos do que ela esperava apareceram. O ar estava carregado de expectativa e emoção, enquanto todos se acomodavam na sala apertada. As risadas e conversas criavam uma atmosfera vibrante. Oi, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Eu estou super animada para contar sobre a ideia da ONG. A voz dela tremia levemente, mas Amanda focou nas expressões encorajadoras dos amigos. Quando ela começou a explicar sua visão, mais e mais sorrisos se formaram. As ideias se espalhavam como fagulhas de uma fogueira, acendendo o entusiasmo de todos ali reunidos. Mas, à medida que o encontro avançava, Amanda pôde perceber também as dúvidas e os olhares preocupados. Seria possível tornar esse sonho realidade? No fundo, uma voz sussurrava. Será que isso era mesmo para você? Enquanto a reunião seguia, um desfecho inesperado a aguardava. Alguém levantou a mão e perguntou algo que Amanda nunca tinha pensado antes. E se o que você realmente busca não for apenas ajudar as crianças, mas se redescobrir ao longo do caminho? A pergunta pairou no ar, e um misto de insegurança e curiosidade fazia seu coração acelerar. O que realmente significava abrir a ONG? E qual era sua verdadeira motivação? Amanda se perdeu em pensamentos e, em meio a tudo aquilo, uma nova camada de sua jornada começava a se revelar. O que havia dentro dela era muito mais profundo do que imaginava. Poderia essa busca por um novo propósito estar ligada não apenas às crianças, mas a si mesma? Ela respirou fundo e olhou em volta, sentindo-se inspirada, mas também assustada com a possibilidade de que sua jornada estava apenas começando. Amanda não conseguiu mais desviar o olhar da expressão nos rostos de seus amigos. As palavras do colega ecoavam em sua mente. Se redescobrir ao longo do caminho. O que isso significava? Era uma pergunta que, de repente, a consumia. A sala estava cheia de sorrisos e olhares de encorajamento. Mas, por trás daquela atmosfera animada, sua mente começou a tecer dúvidas. O que se escondia por trás do desejo de ajudar as crianças? Era uma chamada interna, uma urgência de se conectar, de agir, mas também um convite para olhar para dentro. O que ela realmente esperava encontrar nessa jornada? Posso falar? Uma voz familiar trouxe Amanda de volta para o presente. Era Clara. Ela sempre tinha uma maneira de saber quando Amanda estava pensando demais. Eu sinto que todos nós estamos aqui não apenas por você, mas por nós mesmos também. Este projeto pode ser uma maneira de nos reencontrar, de lidar com nossas próprias lutas e também de trazer luz à vida de outras pessoas. As palavras de Clara a atingiram como um raio. Era verdade. Cada um dos amigos ali tinha suas próprias batalhas, frustrações e sonhos não realizados. Amanda começou a entender que, ao abrir essa ONG, não seria apenas a responsável por dar,
mas também recepcionaria reflexões sobre a própria vida. Era um espaço para crescimento mútuo. Quando você falou sobre o que essa ONG poderia ser, não ouvi apenas sua voz, mas as nossas vozes também. Cada um de nós tem algo a dar a isso tudo, completou Clara, olhar determinado no rosto. O que antes parecia um fardo agora se moldava em uma comunidade sólida. Amanda sentiu um calor crescer dentro dela. O desejo de ajudar se entrelaçava com a vontade de explorar suas próprias limitações e incertezas. A responsabilidade e a liberdade dançavam na mesma sintonia. Então, vamos fazer isso juntos. Vamos construir algo que nos ajude a todos. A sala explodiu em aplausos e incentivos. Ali estava um novo passo. Mas em meio às comemorações, Amanda percebeu que essa nova ideia gerava mais incertezas. Seria suficiente? Quais seriam os verdadeiros desafios que viriam a seguir? Ela sabia que não poderia controlar tudo, mas a vontade de levar adiante essa aventura parecia maior que qualquer medo. Com o ambiente leve e feliz, cresceram sugestões e entusiasmo. Ideias surgiram sobre capacitação, aulas de esportes, atividades artísticas. As crianças do bairro estavam prestes a receber tão mais do que apenas um espaço físico. Estavam prestes a encontrar pessoas dispostas a investir no seu futuro. Nesse calor coletivo, o grupo não apenas falava sobre a ONG, mas também sonhava alto. O sentimento do coletivo pulsava forte, e Amanda percebeu que poderia ser um farol na vida de muitas dessas crianças, mas também uma luz para si mesma. Após a reunião, enquanto as risadas e os planos continuavam ecoando em sua mente, Amanda se isolou em um canto da sala. A pergunta ainda ficava: e se isso não acontecer como planejado? A incerteza tinha seu peso, mas o rosto de Dona Cleusa, a esperança que viam nas crianças e a força que crescia entre seus amigos aqueciam seu coração. Levando a mão ao peito, sentiu o pulsar do sonho e da responsabilidade. Antes de se lembrar de sua capacidade de realizar tudo isso, Amanda percebeu que esse caminho poderia também significar a cura para suas feridas emocionais, um espaço para redescobertas e acolhimentos que ela nunca soubera que precisava. Com determinação, ela sussurrou para si mesma: vou me lançar, mesmo com medo. Eu vou. A jornada estava apenas começando, e uma nova questão se formava em sua mente. Quais seriam os próximos desafios que enfrentariam? E se, ao ajudar essas crianças, ela descobrisse partes dela mesma que ainda não conhecia? A manhã seguinte amanheceu ensolarada, e a luz do sol filtrava-se pelas cortinas da casa de Amanda. O ar estava leve como sua alma, que pulsava com um misto de ansiedade e esperança. Ela mal conseguia acreditar que estava prestes a dar o primeiro passo na realização de um sonho coletivo. Após meses de conversas, reuniões e troca de ideias, a ONG finalmente começaria a tomar forma. Com o café na mão, Amanda sentou-se no pequeno balcão da cozinha, observando o movimento da rua. Crianças passavam correndo, brincando de esconde-esconde. Sorrindo incrédula, ela percebeu como o que tinha imaginado estava prestes a se tornar realidade. O estalo da ordem da vida. Mas ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida cruzou sua mente. E se, por qualquer razão, não conseguissem fazer a diferença que tanto sonhavam? O celular vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era Clara. Oi, Amanda. Estava pensando na nossa primeira reunião da equipe de trabalho. Que tal fazermos um encontro na Praça Central hoje à tarde? Vamos começar a conversar sobre como organizar as atividades. Amanda sorriu ao ler a mensagem. Clara era a energia que muitos precisavam, e ela já estava cheia de planos. Vamos sim, estou dentro. A resposta foi instantânea. Na praça, as risadas e a música se misturavam com o cheiro de pão fresco das padarias próximas. Os amigos de Amanda já estavam lá quando ela chegou. O espírito vibrava em alta, como uma melodia que não parava de tocar. O entusiasmo contagiante estava ali, e todos eram parte de algo maior. Assim que se reuniram, compartilharam ideias sobre atividades para os jovens do bairro. Música, arte, esportes.
Cada membro contribuía com sugestões que, mesmo que simples, brilhavam como estrelas em uma noite clara. Músicas de animadores vinham e iam, enquanto muitas outras propostas surgiram. A primeira atividade que poderíamos fazer é uma oficina de artes, sugeriu Bruna, com um brilho nos olhos. As crianças adorariam expressar o que sentem através da pintura. Isso é perfeito. A arte é uma forma delas se comunicarem com o mundo, completou Tiago. E isso vai ajudar a construir confiança e autoestima. Amanda, ouvindo tudo, pensou no impacto que essas atividades poderiam ter. Cada ideia valia ouro. Ela estava cercada por pessoas maravilhosas, dispostas a aprender e ensinar. A vitalidade daquele momento era palpável, e seu coração saltou. Com os planos delineados, Amanda decidiu compartilhar uma parte de si que poderia ser um divisor de águas para o grupo. Gente, eu só queria dizer uma coisa. Eu tenho um medo enorme de tudo isso não dar certo. Mesmo sabendo o quanto estamos animados, eu tenho esse receio. Mas ao mesmo tempo eu sinto que juntos podemos ir longe. Um silêncio pairou na mesa. E por um breve momento o vento parou. Então Clara falou. Amanda, é normal sentir medo. Mas precisamos usar isso para nos impulsionar. Se o que estamos fazendo não fosse importante, você não estaria sentindo isso. Todos a sentiram. E ali, naquela praça iluminada, as vulnerabilidades foram compartilhadas como um grande combustível. A força daquela unidade fez tudo parecer mais leve. Olhando nos rostos de seus amigos, Amanda percebeu que manifestar inseguranças não a tornava fraca. Era, na verdade, um símbolo de coragem. Enquanto se afastavam da praça em direção aos seus sonhos, um pensamento atravessou a mente de Amanda. E se essas crianças encontrassem a força que eu ainda busco? Essa era a missão dela, e a responsabilidade era dividir o brilho que poderia encontrar naqueles rostinhos. Mas, no fundo, uma pergunta ainda dançava inconformada. Elas conseguiriam realmente fazer um impacto positivo na vida daquelas crianças? E se fossem elas que realmente a transformassem? O dia seguinte chegou com um repertório de sons. O canto dos pássaros parecia uma sinfonia de boas-vindas, e Amanda acordou mais cedo do que o habitual, seu coração palpitando de uma forma estranha. Era sábado, e a equipe se reuniria novamente para discutir os próximos passos. Ela sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. A expectativa pulsava com um calor quase físico. Na pequena cozinha, entre bules e xícaras, ela preparou um café mais forte, e por um instante ficou perdida nos pensamentos. Hoje é o dia, repetia para si mesma, como um mantra. Enquanto olhava pela janela, viu um grupo de crianças jogando bola na rua. A cena tocou a parte mais sensível de sua alma. Essas crianças precisam de nós, pensou com fervor. Assim que chegou à praça central, a energia estava vibrante. Clara já estava ali, organizando algumas folhas. Tiago e Bruna se aproximaram trazendo sorrisos e ideias novas. A conexão entre eles era palpável. Quando todos se reuniram, um círculo se formou e as ideias começaram a fluir, como um rio cheio após a chuva. E se fizermos um dia de integração? Um evento onde as crianças possam conhecer as atividades e se inscreverem nas oficinas? Sugeriu Tiago animado. Isso seria perfeito. Podemos incluir música ao vivo e apresentações artísticas, respondeu Bruna, já sonhando com o cenário ideal. Amanda escutava tudo em estado de graça, mas uma preocupação persistente se infiltrava em seus pensamentos. Como eles poderiam atrair as crianças e, mais importante, segurá-las por mais tempo? Precisava de um plano, algo que fosse além do comum. E então, uma ideia surgiu. A ideia de um mural comunitário onde cada criança poderia contribuir com um pedaço de arte que representasse sua história. E se, ao invés de apenas oficinas, criássemos um mural na praça? Cada criança poderia desenhar algo que representasse quem elas são, falou Amanda sem contenção. Os rostos dos amigos iluminaram-se. A ideia trouxe um novo frescor,
e a energia que antes estava fervilhando agora brilhava intensamente. Isso é mágico, Amanda. A arte da criança em um espaço que é deles, Clara exclamou. O entusiasmo do grupo era contagiante, e por alguns momentos não existia nada além do sonho que estavam moldando juntos. Enquanto discutiam a logística, algo inesperado aconteceu. Uma menina pequena, com uma blusa desbotada e cabelos bagunçados, se aproximou do grupo. O olhar dela era atento, mas também inseguro. Amanda se agachou para ficar na altura dela e perguntou: Oi, você gostaria de participar do mural? Eu gosto de desenhar, disse a menina timidamente, com um sorriso tímido brotando em seu rosto. Então vem. Esse mural será um pedaço de você e de todas as crianças do bairro, respondeu Amanda, com o coração acelerado. O grupo aplaudiu a pequena, e o brilho nos olhos dela fez Amanda sentir uma alegria intensa. Era como se de repente tudo começasse a fazer sentido. Ela percebeu que não eram apenas as oficinas ou as atividades que criariam um impacto. Era aquela conexão única, a oportunidade de cada criança deixar sua marca no mundo, mesmo que fosse em um fragmento de parede. Mas ao voltar para a reunião, uma dúvida ainda a assombrava. Seria suficiente? Seria aquele mural o que elas realmente precisavam? Como poderiam alcançar ainda mais crianças? Enquanto as discussões continuavam e o sol começava a se pôr, Amanda sentiu que a resposta que buscava estava mais próxima do que imaginava. E, ao olhar para o horizonte, uma nova pergunta ardia em sua mente, como um facho de luz no escuro. E se esse mural se tornasse o início de uma revolução da arte no nosso bairro? Amanda acordou no dia seguinte com o sol brilhando forte, como se celebrasse o que estava prestes a acontecer. O entusiasmo pulsava dentro dela, misturado ao nervosismo do desconhecido. Era o dia da inauguração do mural comunitário, e a energia do bairro parecia vibrar junto com suas expectativas. Na cozinha, ela preparou um café, pensando em cada detalhe que havia planejado com seus amigos. As canções de inspiração pulsavam em sua mente enquanto ela se vestia, criando um vestido colorido que refletia a alegria que queria compartilhar. O mural tinha se tornado muito mais do que apenas uma parede. Era um símbolo da união da comunidade. Ao chegar à praça central, a visão era deslumbrante. Crianças já se aglomeravam, ansiedade e felicidade estampadas em seus rostinhos. Os amigos de Amanda estavam organizando as últimas coisas. Clara arrumava as tintas, Tiago checa os materiais, enquanto Bruna ensaiava a apresentação musical que animaria o evento. O coração de Amanda transbordava de gratidão. Assim que todos se reuniram, Amanda tomou a frente. Oi, galera! Estou tão feliz por estarmos aqui. Hoje cada um de vocês terá a chance de deixar sua marca neste mural, na nossa história. Vamos mostrar ao mundo quem somos. Suas palavras foram recebidas com aplausos e gritos de entusiasmo. A sensação de coletividade havia tomado conta. Ao observar a movimentação, Amanda viu Zoe, a menina que se aproximara no dia da reunião inicial. Com um sorriso tímido, ela segurava um pote de tinta e observava a cena como se quisesse mergulhar nesse mundo colorido. Amanda a chamou. Zoe, quer começar a desenhar? Os olhos da menina brilharam como estrelas, e seu sorriso se alargou. As duas se agacharam diante da parede em branco, e a primeira pincelada de Zoe traçou linhas brilhantes e inesperadas. Aquela simples ação tocou Amanda profundamente. A conexão estava se formando, e o mural começava a ganhar vida. Enquanto mais crianças se juntavam, cada uma contribuía com seus desenhos, histórias de esperança e sonhos. Sua mente ainda lutava com perguntas. Estava fazendo a diferença? Mas, a cada risada que ecoava e cada arte que se formava, a resposta se tornou clara. Para muitas delas aquele era um espaço seguro, onde podiam se expressar, onde elas pertenciam. A tarde passou em meio a risadas e músicas. Dona Cleusa apareceu, relutante, segurando uma câmera, como se estivesse ali apenas para checar o que a filha estava fazendo. O olhar dela refletia preocupação,
Mas Amanda também viu um vestígio de curiosidade. Com tudo em andamento, Amanda decidiu que era hora de dar um passo importante. Convidou sua mãe para se juntar a elas. Mãe, vem cá, olha o que a gente está fazendo, é incrível. Engolindo em seco, ela aguardou a resposta. Mas o peso do passado parecia ameaçar aquela possibilidade de aceitação. Dona Cleusa hesitou, mas finalmente se aventurou para perto. Olhando para o mural vibrante, uma expressão de surpresa iluminou seu rosto. Isso é lindo, Amanda, disse, emocionada. Um calor invadiu o coração de Amanda. Era como se um novo nível de compreensão entre elas estivesse se formando. As faixas de emoção que antes separavam mãe e filha estavam diminuindo. Eu quero que a gente seja parte disso. Você pode nos ajudar com ideias também. Uma conversa mudou-se entre elas, ainda que timidamente. Dona Cleusa compartilhou algumas ideias sobre como integrar mais a família na obra. E Amanda sentiu que a conexão estava se fortalecendo. O evento se aproximava do seu clímax, contudo a um passo de transformação. Ao ouvirem as últimas notas da canção, Amanda e sua equipe revelaram o mural. E aqui está para todos nós. Esta é a nossa história, uma colcha de retalhos de cor, sonho e esperança. As palmas ecoaram enquanto crianças e adultos se uniam em volta da obra finalizada. Um mural que contava a narrativa coletiva de uma comunidade. Lágrimas de emoção deslizavam pelas bochechas de algumas crianças. E Amanda soube que, apesar das dúvidas, elas haviam conseguido transformar um sonho em realidade. Naquele momento, ela percebeu que, sim, estavam fazendo a diferença, e poderia continuar fazendo isso. O mural era apenas o começo, e a jornada dela se entrelaçava com a de cada criança ali presente. Ao voltar para casa, já tarde, com um sorriso radiante, Amanda sentiu seu coração em paz. O futuro ainda era uma incógnita, mas agora ela também estava mais conectada a si mesma, não apenas ao desejo de ajudar. Ao olhar para a foto da comunidade, uma nova certeza se firmou. Ela tinha um propósito, e isso estava apenas começando. Esta jornada lhe mostrava que, como cada pincelada no mural, sua vida era construída através de escolhas, amor e a coragem de se redescobrir. E você? Está pronto para também se deixar levar por essa jornada de transformação? Inscreva-se imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias cheias de emoção e superação. Deixe um like agora. Isso alimenta nosso trabalho e nos ajuda a trazer mais histórias inspiradoras. Comente abaixo suas reações e teorias sobre como você se sente após essa conclusão. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa inspiração. Você precisa fazer parte dessa corrente. Venha conosco nessa jornada.